Como é feita a abordagem integrativa de doenças autoimunes? Bom, para a gente pensar em tratamento, em acompanhamento de uma doença autoimune, nós temos que pensar o que causou a doença autoimune. E para eu saber o que causou, eu tenho que fazer uma boa anamnese. Tudo começa com a consulta inicial, entendendo a história do paciente. A história do paciente é a grande base para a gente identificar. Nós vamos, logicamente, pedir exames laboratoriais, nós temos o exame físico, mas o histórico é muito importante. Por quê? Porque todo paciente que vai passar por um tratamento, paciente que tem a doença autoimune, ele precisa ser mapeado por gatilhos que levam à doença autoimune. E o que são esses prováveis gatilhos? Imagina que, se a gente for perguntar para o paciente, eu quero saber a causa, de onde veio? Você pode ter um trauma emocional que pode desencadear uma doença autoimune? Pode. Você pode ter uma infecção viral no passado. Vários tipos de vírus podem ser gatilhos para doenças autoimunes. Você pode ter algum tipo de parasitose ou uma disbiose intestinal, uma alteração total da flora intestinal. Você pode ter componente genético e que, por alteração dos seus hábitos de vida, o estilo de vida, pode ser gatilho para sua predisposição genética, ou seja, uma influência epigenética abrindo doença autoimune. Também existe isso. A sua baixa de vitamina D, que não está auxiliando na modulação do seu sistema imunológico, pode contribuir? Pode. Você pode ter contaminação por metais tóxicos. Você pode ter algum tipo de exposição a substâncias químicas, a agrotóxicos, a derivados do petróleo. Olha o tanto de coisa que pode desencadear a doença autoimune. Se você pega todos esses gatilhos e investiga, você vai descobrir que o paciente com doença autoimune, e é o que a gente vê frequentemente no dia a dia, que esse paciente tem vários gatilhos. Muitas vezes não é apenas um. Existe o gatilho alimentar, alimentos que provocam alterações no intestino, a inflamação crônica de baixo grau, a inflamação intestinal como gatilho. Ou seja, eu estou falando assim de várias possibilidades de gatilhos que vão atrapalhar o sistema imunológico e podem ser o start para as doenças autoimunes. Então, na integrativa, a gente vai olhar para cada um desses gatilhos e vai trabalhando um a um, apertando todos esses parafusos, arruma isso, arruma o outro gatilho, afasta daquilo, o que é possível para modular isso. A gente pega todo esse emaranhado de prováveis causas e ajusta uma a uma. Ajustando uma a uma e utilizando vários tipos de técnica, desde suplementação via oral, suplementação, quando necessário, injetável com intramuscular, subcutâneo, endovenoso quando necessário. E lembrando que reposição endovenosa ela é feita de forma individual quando indicado para aquele paciente. E simplesmente reposição endovenosa é uma via de aplicação, não é uma técnica por si só. O tratamento é soro, não. O tratamento é reposição daquele item, daquele suplemento, daquela vitamina, daquele medicamento. Por exemplo, quando um paciente meu tem uma ferritina muito baixa, eu vou fazer reposição endovenosa de ferro. Noripurum, por exemplo. Quando eu faço isso, tem uma indicação precisa e com uma melhora importante no quadro daquele paciente. Um paciente com Hashimoto, por exemplo, que tenha ferro baixo, a tireoide precisa de ferro para funcionar, o T4 para se converter em T3 precisa de ferro. Se aquele paciente está com ferro ou aquela paciente está com ferro baixo, nada vai estar funcionando relacionado à tireoide, vai estar tudo prejudicado. E a ferritina estando baixíssima, eu vou repor via oral, vai ter desconforto gástrico, vai ter constipação, N efeitos colaterais da reposição via oral. E aí eu vou entrar com endovenoso. Então eu estou dizendo, é um tipo, né, de uma via de administração de algo que está faltando naquele paciente. Então nós vamos utilizar várias estratégias. Muitas vezes, quando a gente fala de subcutâneo, existem estratégias de imunidade treinada por antígeno.
muito interessante em pacientes que têm doenças autoimunes. Manter a vitamina D em doses individualizadas, mais equilibradas, mais altas, para ajudar no sistema imunológico. Técnicas bioxidativas, a exemplo do ozônio, eventualmente pode ser pensado no tratamento dessas doenças. E toda a parte alimentar, que muitas vezes você tem que mudar o estilo de alimento, ou seja, abordagem integrativa das doenças autoimunes, pensam em todas as técnicas possíveis que possam auxiliar aquele paciente a melhorar e a, quem sabe, atingir o estado de remissão, que é quando a doença fica calada, o paciente passa a não ter os sintomas maiores que incomodavam e vive uma vida normal, como se não tivesse, com praticamente nenhum dos sintomas que incomodam e que ele mantém o cuidado por um longo período ou por toda uma vida, ele precisa cuidar para que essa doença não venha a se manifestar novamente. Então, tudo isso é o que se faz de forma integrada para ajudar o paciente com a saúde integrativa.